dia, mãe, mãe do Brasil, mães que lutam todos os dias pelo bem-estar de seus filhos, mãe que não se comemora só no segundo domingo de maio, mas todos os dias. Mãe é um presente de Deus, um presente maravilhoso, e todas elas deixam um legado de amor a seus filhos, com seu amor e dedicação. A palavra mãe começa no Éden, com Eva, a primeira mãe de todos os viventes, e começa com a história de Abel e Caim. Como não deve ter sido a mãe de Abraão? Porque o educou para servir com inteireza de coração ao Senhor. O que falar de Sara? Como deve ter sido dura a vida de Sara? Como ela deve ter passado por devaneios, por momentos de aflição, por ser uma mulher estéril, que naquela cultura chamava-se de seca. E Sara, já velha, fora de suas regras, sem esperança, mas do lado ela tinha o seu esposo, que tinha uma fé que não temos palavras para medir a fé de Abraão. Todo homem, toda mulher, quando ele se torna um varão de Deus, ele é alicerce para aquele que está do seu lado. Enquanto Sara, nos seus devaneios, querendo ser mãe, de qualquer forma, até o ponto de dar sua própria serva, Agar, para Abraão, porque não acreditou nas promessas de Deus. Mas Abraão acreditava. Errou quando aceitou a proposta de Sara, mas acreditava. Acreditava que dele viriam todas as descendências da terra, porque havia uma promessa do Deus que tudo pode e tudo vê. E aos 90 anos, mesmo depois de sorrir, quando Deus falou que Sara ia ser mãe e ela estava escutando a conversa, mas Deus não lhe imputou a maldade, abençoou Sara com Isaac, e hoje nós estamos aqui para contar a história desta mãe e esposa dedicada, que teve seus devaneios por conta das circunstâncias em que a vida lhe mostrou a incapacidade de gerar um filho. Mas com todas as suas provocações, Deus a abençoou, porque ela era uma esposa dedicada, era uma esposa obediente e uma grande mãe que deixou um exemplo valoroso para que Isaac continuasse aquilo que Abraão tinha começado. O que falar de Isaac e Rebeca, que passaram 20 anos orando, esperando por um filho. Rebeca era estéril também. Como Deus move a humanidade, e por isso que se fala que Deus chamou as coisas loucas, lá em Coríntios, 1:27, deste mundo para confundir as sábias. E nós não sabemos porque Deus, em sua infinita graça e amor, move a humanidade de uma maneira que muitos nos chamam de loucos. Trazemos para a realidade dos nossos dias, onde existe inseminação artificial, onde existe clínicas de reprodução, e uma mulher ir para a televisão e falar que ia orar, e que Deus ia atender as suas orações, e que ela ia ser mãe, como Rebeca orou 20 anos. Com certeza as pessoas iam rir daquela mulher e daquele esposo.
mas isso é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê e a convicção de fatos que estão por vir. É você acreditar mesmo sem você ter aquilo em mãos. Isto é a fé sobrenatural. É a fé que move. Não é a fé teórica, mas a fé sobrenatural. E assim, o casal Isaac e Rebeca foram abençoados ricamente pelo nascimento de Isaac e Jacó. O que falar da mãe de Sansão? Uma mulher sem esperança, que não acreditava também. É assim que Deus provê a humanidade. Ele tira do impossível o possível e realiza na vida da pessoa. A mãe de Sansão era uma mulher estéril também, mas quando estava ali no campo, o anjo do Senhor apareceu a ela e prometeu que ela seria mãe. E assim se cumpriu, porque Deus não falha em suas promessas. O que falar de Ana, outra mãe exemplar, que orou, foi humilhada por Penina, foi chamada de bêbada pelo profeta Eli, porque estava em oração, estava cheia do Espírito Santo do Senhor. E Deus a abençoou com Samuel, um dos homens mais sérios e justos que nasceu em Israel. Homem de uma índole correta, porque tinha uma mãe que o ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Este é o exemplo de mães como Eva, como Sara, como Rebeca, como a mãe de Sansão, como Ana. O que falar de Maria, uma jovem nascida na Galileia, ainda virgem, prometida em casamento ao José, porque assim se fazia na cultura judaica. Às vezes a criança era prometida ainda com 8, 9 anos para o futuro casamento. E Maria, ali no seu canto, de repente recebe a visita do anjo Gabriel, que a sauda e promete que ela seria mãe do Salvador, que é Cristo. E ela questiona, mas eu sou virgem, eu nunca tive contato com o homem. E o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, o anjo do Senhor não, o anjo Gabriel, desculpe, fala: não te preocupas, porque a virtude do Espírito Santo virá sobre ti, e tu darás um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. A mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, mulheres grandes na palavra de Deus, que criaram aquele rapaz nos caminhos retos do Senhor, mesmo tendo um pai grego. Mães exemplares. Ser mãe é muito mais do que amamentar, é muito mais do que cuidar. A mãe, ela ensina para que o progresso do seu filho seja próspero em todos os campos da sua vida. Mãe é aquela que chora quando o filho adoece, é aquela que se alegra com ele, é aquela que muitas vezes vê o filho triste, mas esconde sua tristeza para fortalecer aquele filho que está passando por um momento difícil. Temos mães valorosas na palavra de Deus, como temos mães valorosas em nossos dias. O exemplo de Eva, de Sara, da mãe de Sansão, de Rebeca,
de Timóteo, da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo. Um exemplo de Maria. Mães que perseveraram, que acreditaram, que foram tomadas pela fé e pelo amor a Deus. O que falar daquela mãe que estava ali na região de Decápolis e que implorou a Jesus pela cura da sua filha? O que falar daquela mãe ou daquela mulher que passou 12 anos com uma hemorragia? Como ela poderia ser mãe um dia? Como não deve ter sido difícil para ela sangrar durante 12 anos? Mas o Senhor a curou. Por isso, valorize a sua mãe. Olhe os exemplos das mulheres de Deus que, ao longo da sua palavra, demonstraram amor, capacidade, paciência, perseverança e fé. Filho, ama a tua mãe, mas ama ela todos os dias. Dê a ela todo o respeito. Ela tinha um sonho de ser mãe, e esse sonho foi realizado quando você veio ao mundo. Mas a respeite, trate-a com amor, com carinho. Mesmo distante, ligue para ela, mande uma mensagem. Se mora na mesma cidade, mesmo diante de tantos compromissos, visite sua mãe pelo menos 2 vezes por semana, pois ela deu tudo de si por você. E muitas vezes, em determinado ponto da vida, você a coloca no asilo, alegando sempre a falta de tempo. Ela jamais lhe colocaria, sendo mãe de verdade, em um orfanato, porque alegaria que não teria como cuidar de você. Uma mãe de verdade, ela não abandona um filho. Por isso, não abandone a sua mãe. Ame-a, respeite e trate ela com amor. Amém.